Salve, salve galera futeboleira! Eu sou o Pedro e você acompanha aqui todas as notícias do mundo do futebol. E olha só, né? Se o Flamengo pagou 78 milhões pelo De La Cruz, o que ele pode pagar por uma joia do River Plate? O Flamengo começou o ano conquistando duas competições. A primeira foi a Taça Guanabara, em cima do Madureira, e a outra, né, o Campeonato Carioca, em cima do Nova Iguaçu. E agora, com o feito estadual, o Tite prepara sua equipe para as duas grandes competições da temporada, que no caso é a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. E pela competição mais difícil, né, que é a Sul-Americana, né, e também a mais disputada, o time do Flamengo fez estreia contra o Milionários, mas acabou empatando em apenas 1-1 com um gol de Pedro. Só que na sequência, na segunda rodada pela Libertadores, a história foi um pouquinho diferente. Agora jogando na sua casa, enfrentou o Palestino e venceu por 2-0, com um gol de Pedro e outro de Léo Ortiz. Só que nessa quarta-feira, o time do Flamengo foi enfrentar o Bolívar, e aí teve que enfrentar um grande desafio que nem é a própria equipe, mas sem altitude, com mais de 3.600 metros acima do nível do mar. E com uma equipe muito mesclada, né, mas muito acima de muitos jogadores reservas, a equipe do Flamengo acabou perdendo o jogo por 2-1. É a primeira derrota da equipe em 22 jogos. E falando do Flamengo, é muito importante estar destacando um jogador que vem jogando muitíssimo bem nessa temporada, que foi uma contratação de uma das mais caras da história do Flamengo. E é muito importante estar ressaltando um jogador que vem sendo muito importante nessa temporada. Na verdade, vem desempenhando futebol muito acima do esperado. Que no caso é o de La Cruz. E sem dúvida foi uma das contratações mais caras da história do Flamengo. Só que agora o Flamengo também tem interesse em outro jogador do River Plate. No caso, né, pode ser companheiro de La Cruz. Estou falando de Ezequiel Barco, de 108 milhões de reais, que está atualmente jogando pelo River Plate. Eu sou Pedro Barreto, do O Futeboleiro Brasil, e você já conhecia Ezequiel Barco? Comente aqui, curta e também siga as nossas páginas. Até mais!